Bom, então, hoje, como eu tinha falado para vocês na semana passada, né, eu estava meio corrido, então a gente vai continuar fazendo alguns exercíciozinhos, porque eu dei uma lida um pouco melhor, nessa lista, e tem alguns exercícios que são, né, essa lista é dividida em exercício de porcentagem, proporção e regra de três, né? E como todos eles são relacionados um com o outro, eu acho que vai ser bom, né, a gente resolver alguns exercícios que são mais avançados um pouquinho desse assunto, antes de a gente entrar, né, nas próximas partes da porcentagem. Tá faltando só uma partezinha, né, que é a parte de juros e juro composto, que eu falei para vocês, e também tem a parte se não me engano, soma e acréscimo de valor de porcentagem, alguma coisa assim, tá? Então, a gente vai fazer mais alguns exercíciozinhos hoje para a gente praticar, porque tem alguns exercícios aqui para baixo nessa lista que são bem interessantes para a gente fazer. Então, a gente vai continuar com a mesma dinâmica da semana passada, tá? É, deixa eu ver o exercício que eu tinha marcado aqui. Tá aqui. Aqui. Então, eu vou pegar aqui alguns, né? A maioria aqui, né, desses vai ser, como a gente tinha visto na semana passada, né, eles vão ser divididos em, dessa parte que eles vão ser um pouco mais de regra de três e proporção. Então, né, não vai ter tanta porcentagem, mas daqui a pouco a gente vai voltar no de porcentagem, né? Porque tá dividido meio que aleatório, ele não tá intercalado, né? Então, vamos ver aqui esse primeiro exercício, vamos ver o que que ele está tratando, né? Eu vou fazer com vocês primeiro, né, alguns, aí depois eu vou dar um tempinho para vocês irem fazendo sozinho, tá? Vou fazer uns dois ou três com vocês e depois eu dou um tempinho para vocês fazerem sozinhos. Bom, primeiro aqui na questão 20, a gente tem o seguinte, então, para encher uma piscina infantil, Laís precisa transportar 104 baldes com 2,5 litros de capacidade, né? Ou seja, 2,5 litros, né? Se usasse um balde de 4 litros, quantas vezes ela teria que transportar água da torneira à piscina? Ok. Então, né, isso daqui é um exercício facinho, né? Não tem muito segredo, né? A gente só tem que comparar, né? Porque ela usa 104 para 2,5 litros, né? Então, a gente tem que ver quanto que ela usa para 4 litros, né? Então, fazendo aquele mesmo processinho que a gente já está acostumado, né? A gente pega aqui, a gente coloca o 104, compara com 2,5 litros. Aí, né, o 2,5 a gente pode escrever tanto assim, né? 2,5, ou a gente pode escrever também assim, né? Porque 2,5 é a mesma coisa que 5/2. Às vezes escrever assim pode facilitar o cálculo, ou assim também, tá? Porque com 5/2 a gente pode dividir por 2 direto, né? Então, né, para facilitar um pouco a nossa conta, eu vou escrever 5/2, tá? Para facilitar um pouquinho para a gente, porque é a mesma coisa. E aí, a gente quer encontrar x para 4 litros, né? Aí, beleza. Então, agora a gente vai multiplicar, né? Multiplica cruzado. Então, a gente vai ter aqui 5 meios x, que é igual a 104 vezes 4, né? 104
vezes 4. Aí agora eu posso passar esse 2 multiplicando para cá e o 5 dividindo, né? Aí eu vou ter o seguinte, então, né? Vai ser uma continha meio chatinha, né? Porque a gente está com um número grande, que é o 104, né? E como ele é meio quebrado, ele não é exatamente... Se fosse só 100, seria mais fácil da gente trabalhar, né? Mas então, aí eu posso multiplicar, então, o 2 pelo 4. Aí eu vou ter a seguinte composição, então. 104 vezes 8 sobre 5. Agora, fazendo essa continha que vai ser meio grandinha, a gente tem, então, 104 vezes 8, que vai dar 832, dividido por 5. Aí, dividindo 832 por 5, a gente obtém 166, aproximadamente. A gente vai dar um número com vírgula, mas é mais ou menos... Aí, usando aquela regrinha de aproximação que eu falei para vocês, a gente chega em 166. Aí, ok. Né? Isso daqui é só a regrinha de 3 básica, então, né, não tem muito segredo. Né? Só para a gente aquecer mesmo. Professor, Oi. só uma dúvida. Sim, Esse 5 sobre 2 aí, o 2,5 virou esse 5 sobre 2? isso, exatamente, porque se você dividir 5 por 2, você obtém 2,5, entendeu? Aí Ah, eu só escrevi na forma de fração para facilitar um pouco a conta, né? Porque aham. se a gente tipo, fazer conta com vírgula, às vezes é meio chatinho, entendeu? Mas se eu fizesse não estaria errado. Não estaria não. Daria a mesma coisa. Ah, tá. Beleza. Então, agora vamos para 21. Aí também, né, tipo, quando você vê número com vírgula, é porque eu transformei em fração porque era meio, né? Quando é com meio é mais fácil. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, 2,3, eu não teria como eu transformar, né? Porque transformar em fração seria um pouco mais complicado, né? Seria uma fração seria uma fração diferente, né? Agora com meio já é mais fácil de saber, né? Qual fração que é. Por isso que eu transformei ele. Ok. Beleza. Agora 21. A gente tem um caixa de banco que, em média, gasta 3 minutos. Não, 3 minutos não. Gasta 5 minutos para atender 3 pessoas. Então, ele quer saber quanto tempo, mais ou menos, que ele vai gastar para atender os 27 clientes que estão na fila, né? Então, isso daqui é a mesma coisa, esse é o mesmo processo, né? Só que aqui a gente tem que se atentar que a gente tem que obter um número maior, né? Porque se ele gasta 5 para 3 pessoas, então obviamente que ele vai é, obter um número consideravelmente maior para 27 pessoas, né? Então, ele gasta 5 para 3, e aí ele quer saber quanto que ele vai gastar para 27. Aí aqui, né, eu vou multiplicar, então aqui eu vou ter 3x, que é igual a 5 vezes 27.
Aí eu não vou fazer a multiplicação dos 5 vezes o 27, porque 27 dividido por 3 vai dar 9. Então, é mais fácil eu só passar o 3 dividindo aqui, né? Aí eu divido 3 pelo 27, que vai me dar 9. E aí eu vou obter 9 vezes 5, que vai ser 45. Então, né, para obter, quer dizer, para atender as 27 pessoas, ele vai gastar 45 minutos. Bem simplesinho essa daqui também. Hum, ok. Aí agora, então, vamos dar uma olhadinha nas outras, né? Agora que a gente já fez os mais simplesinhos, né, só para a gente aquecer, vou passar para os mais complicados, né, que eu tinha dado uma olhadinha. Eu vou deixar esses aqui ainda, que esses aqui são... esse primeiro aqui é facinho, então eu vou tirar. Deixa eu dar uma lida nesse 23. Aqui. Ó, vamos fazer a 24. A 24, a 23, na verdade, ela é um pouquinho diferente, né? Porque é o seguinte, né? Na 23, ele produz, né? Ele diz que ele produz 600 peças em 8 horas, né? 600 peças em 8 horas de trabalho. Vou colocar aqui, 8 horas. Aí ele quer saber quanto tempo que ele gastaria para produzir 1.200 peças se ele trabalhasse 10 horas por dia, né? Ele produz 1.200 e ele trabalha 10 horas por dia, né? É, não, na verdade, essa daqui, eu acabei de perceber, essa daqui eu não posso passar para vocês, porque essa daqui ela vai entrar em regra de três composta, e a regra de três composta eu não passei para vocês ainda, então acabei de perceber isso daqui. Então eu vou fazer essa de porcentagem aqui embaixo. Poxa vida, aquela ali era interessantinha. Era uma das legais que eu tinha visto, não parei para pensar que ela ia ser composta. Mas tá bom. Eu vou ver para semana que vem se eu posso passar a regra de três composta para vocês, ou se não vai entrar, né? Porque eu não tenho certeza qual que é o momento que vocês veem regra de três composta. Não lembro quando eu vi ela. Não sei se vocês já viram alguma coisa de regra de três compostas, já viram? Ou um outro Eu professor na nunca. escola? Eu Não? nunca. Eu vou dar uma olhadinha se eu posso passar para vocês na semana que vem. Aí aí se puder, daí a gente volta nesse exercício ali, porque aquele exercício ele era bem legalzinho de trabalhar. Eu vou ter que tomar cuidado, porque acho que nesses mais para frente aqui talvez tenha alguns, eu vou ter que ficar esperto. Porque quando a gente tem, por exemplo, né, deixa eu até voltar aqui só para mostrar para vocês, né, para vocês também já saberem identificar, né? Porque aqui ele tá, tipo, ele deu pra gente 4 informações, né? Então, só que, tipo, ele não deu informações que dá pra gente correlacionar uma com a outra. Porque aqui, ele falou que ele trabalha 8 horas para produzir 600. Aí, depois ele falou que quer saber quantas horas, quanto tempo que ele vai levar para produzir 1.200 peças se ele trabalhar 10 horas, né? Só que daí a gente vai ter
mais de uma incógnita, né? Porque normalmente o que que a gente tem numa regra de três normal, né? Tanto em porcentagem quanto num exercício normal, a gente tem três informações, né? A gente tem, por exemplo, né, colocando para esse caso, a gente tem o número de peça, o número de horas que ele trabalhou, aí ele provavelmente iria querer saber o número de horas que ele tem que trabalhar para produzir um outro número de coisas, né? Só que, nesse caso, ele deu quatro coisas, então a gente teria que descobrir uma incógnita X que ele não deu para a gente uma forma de correlacionar, entendeu? Com a outra informação que ele deu. Aí que entraria a regra de três composta, né? Porque ela trabalha de uma outra forma do que a regra de três, né? Porque ela consegue correlacionar mais incógnitas, entendeu? Porque aqui a gente provavelmente teria que descobrir quantos dias que ele leva para produzir, né, não, na verdade, ele dá aqui para a gente, né, o tanto de dias que ele produz, só que daí a gente teria que usar essa informação para, né, correlacionar com o outro, né? Porque a gente tem três informações do primeiro, a gente teria que relacionar com as três do segundo, né, que é o que a gente não tem. Mas então, vou deixar isso aqui para depois. Então, vindo aqui para 24. Esse daqui precisa de um gráfico, né? Deixa eu... Porque esse daqui é 24. 4. Tá. Esse daqui tem alternativas. Deixa eu pegar aqui, então. Ok. O gráfico abaixo mostra o total de acidentes de trânsito na cidade de Campinas e o total de acidentes sem vítimas por 10 mil veículos, né, no período tal. Sabe-se que a frota da cidade de Campinas foi composta por 500 mil veículos em 2003 e que era 4% menor em 2002. Ok. Então, vou marcar aqui para a gente as informações que a gente tem, né? A gente tem aqui. Os acidentes foram em 10 mil veículos, né? Aí a frota total era de 500 mil em 2003 e que ela era 4% menor em 2002. Provavelmente vai ter que usar essas informações aqui, né? Então, às vezes é bom a gente grifar, né, as informações do texto que a gente vai precisar usar para não se perder depois, não ter que ficar lendo tudo de novo. Ok. Agora, ele pede para a gente calcular o número de acidentes de trânsito ocorridos em Campinas em 2003. Aí, ok, vamos... agora a gente tem que ver como que a gente vai correlacionar isso daqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar o gráfico aqui, que a gente vai precisar dar uma olhadinha no gráfico, na verdade, para conseguir ver isso daqui. Tá meio embaçado, mas acho que dá para ver. Ó, aqui, né, ele correlaciona, né? Esse gráfico ele tem uma média, né? Ele é acidentes para 10 mil veículos em função do ano, né? Então, aqui, em 1997, a gente tem 521 acidentes e 427 sem vítimas, né? Essa linha de baixo aqui, essa linha daqui, é a linha que representa os acidentes sem vítimas, e a de cima é o que representa os acidentes com vítimas, né?
Aí, ok. E na primeira ele quer saber o número de acidentes de trânsito ocorridos em Campinas em 2003, né? Então, a gente tem que o total de acidentes foi 296 em 2003. Então, a gente tem os acidentes foram 296 em 2003, né? Eu vou colocar aqui, como a gente não sabe ainda qual que a gente tem que usar, então eu vou colocar os acidentes totais e os acidentes sem vítimas, que vai ser só 245. Aí, ok. Agora a gente tem que ver exatamente o que a gente tem que fazer aqui, né? É, Está pedindo, então, né, que a gente calcule o número de acidentes de trânsito ocorridos em Campinas de 2003. Só que é, então, é que eu achei meio. Eu não entendi exatamente o que ele está pedindo, porque no gráfico ele já está passando para a gente o número de acidentes, né? Ah, Sim. não. Não, eu entendi. É que no gráfico ele está passando o número de acidentes para 10 mil veículos. Então, isso daqui é tipo uma média, entendeu? Agora que foi relacionado. Que eu não tinha prestado atenção nisso daqui, né? Isso daqui é acidentes por 10 mil veículos, né? Então, a cada 10 mil veículos, a gente tem 296 acidentes. Entenderam? Deixa eu puxar isso aqui para cima. Agora a gente tem como trabalhar. Bom, não vou puxar isso aqui, né, porque está grifado. Tá. Então, né, agora a gente tem como trabalhar. Aí, como ele está pedindo o número de acidentes de trânsito ocorridos, então eu imagino que seja o total, né? E não o com os 100 vítimas. Então, vamos fazer o total. Então, para 10 mil acidentes, para 10 mil carros, para 10 mil carros, a gente tem 296 acidentes. Aí, né, como a frota total de veículos de 2013 era 500 mil, aí a gente vai, né, correlacionar com isso daqui. 500 mil. Aí, né, já para facilitar um pouco a nossa escrita aqui, eu posso cortar os zeros com esses zeros aqui, para facilitar bastante para a gente. Aí, né, o nosso x aqui. Então, a gente vai ter basicamente 50, que foi o que sobrou aqui, vezes 296, que vai ser o nosso número, que vai ser o que a gente tá querendo encontrar. Então, a gente vai ter x, que é igual a 50 vezes 296. Que vai dar para a gente 14.800 acidentes. É claro que isso aqui é uma estimativa, né, mas né, de acordo com essa estimativa, né, para os 500 mil carros, então a gente teria aí mais ou menos uma média de... né, isso daqui daria quase um pouco mais de 10% da frota de carros, né? Porque se a gente for fazer 10% de 500 mil, a gente vai... Não, 10% não, desculpa. Vai ser uns 5%, mais ou menos assim, fazendo de cabeça. Então, né, o que é considerar um número consideravelmente grande, né? Então, mais ou menos isso daqui. Aí, todo mundo conseguiu entender o que eu fiz aqui, né?
é porque eu não sei se vocês estão acostumados, né, com ler gráfico, né? Porque esse daqui também não é um gráfico muito comum de gente ler, né? Eu não cheguei a trabalhar, não sei se vocês estão trabalhando gráficos com algum outro professor, mas é muito importante a gente saber, a gente aprender a ler os gráficos, né? Porque, por exemplo, né, eu não tinha me atentado aqui, né? Eu trabalho muito com gráfico, né? Então estou relativamente acostumado, né, a ler gráfico. Só que, né, e mesmo assim, eu não tinha me atentado com isso daqui de início, né? Porque, até porque também me embaçado aqui, eu não consegui ler direito, mas a gente tem sempre que se atentar no que o gráfico, né, tá mostrando pra gente. Esse daqui era, porque o calcular em si não foi tão difícil, né? O que era mais complicadinho pra gente era realmente entender o que o exercício estava passando pra gente. Que ele tá, esse gráfico aqui não é um gráfico que está mostrando a estimativa total de acidentes, né? Ele está passando para a gente a estimativa de acidentes em relação a uma média de 10 mil veículos só, entendeu? Aí a gente né, verificou isso e aí correlacionou com o que ele estava pedindo aqui inicialmente, né? Aí foi mais ou menos isso. Então agora vamos para a letra B. Vamos ver o que ele está pedindo na letra B. Calcule o número de acidentes com vítimas ocorridos em Campinas em 2002. Ok. Então, agora a gente tem dois passos, né, nessa letra B, né? Eu vou apagar aqui embaixo. Na verdade, agora eu vou deixar vocês fazerem a letra B. Vou ver se vocês conseguem fazer a letra B agora, tá? Eu vou deixar alguns minutinhos. Ela é o mesmo princípio da anterior, né? Eu vou até deixar a anterior aqui para vocês usarem como base, mas tem um passo que vai ser um pouquinho diferente, né, que vocês têm que fazer. Então, eu vou deixar uns minutinhos, ela é bem facinho, não tem muito segredo, tá? Mas qualquer coisa pode me perguntar que eu ajudo vocês. Professor, eu não entendi direito a letra B. Por que você não entendeu? Tipo, Como que eu vou achar o número de vítimas com acidente? O número de não, não. vítimas que sofreu o acidente? Então, não, tipo, é a mesma coisa, né? Tipo, é que aqui no gráfico a gente viu o de 2013, né? Agora a gente quer o de 2002. Aí o de 2002 vai ser isso daqui, né? Vai ser esses dois aqui. Aí o que ele quer é o número de acidentes com vítimas, né? Ele não quer o número de vítimas, né? Só quer o número de acidentes. Então, tipo, nessa linha de baixo aqui é a linha de acidentes sem vítimas e a linha de cima é o total de acidentes. Então para a gente achar o número de acidentes com vítimas, é só a gente subtrair os dois, que daí vai sobrar só Ah, os acidentes com vítimas, entendeu? aham, Aqui a gente já tem o número de acidentes sem vítimas e aqui o total de acidentes, entendeu? uhum. É só isso. Aí esse era um dos passos diferentes que tinha que fazer, mas ainda tem um outro, tá? Então presta atenção antes de fazer, tá? Beleza. Tá?
Professor, vou ter que calcular 4% de 500 mil? Exatamente. Você tem que calcular. Aí é porque ele fala que ele era 4% menor, né? Uhum. Então você tem que. Então, antes de você fazer, tirar a regra de três, você tem que fazer isso daí também. Só que não esquece que, tipo, você não vai usar o número do 4%. Você tem que fazer o 4% de 500 mil, aí depois subtrair 500 mil desse 4%. Uhum. O... Nada, deixa. Não, mas pode perguntar se quiser, não tem problema não. Aquele 10 mil, ele ainda vai continuar normal? Não vai mudar nada? Sim, não, o 10 mil continua normal. Ah, ok. Beleza. Eu vou ter que fazer conta de porcentagem, professor? No negócio lá de regras de três, com porcentagem. Sim, sim. Então, é que assim, é, porcentagem e regra de três é a mesma coisa. O que vai mudar é só como você vai escrever o número, entendeu? Uhum. Mas sim, né, quando você for calcular o 4%, você vai usar a porcentagem, né? O 500 mil vai ser o 100%, né? Aqui, ó, aqui, ó, 500 mil. Vou escrever só 500 aqui, tá? Porque senão vai ficar Uhum. um monte de zero. Aí vai ser 100%. E aí o X, que é o que você quer descobrir, vai ser 4%. Uhum. Mas, assim, né, é que eu tô passando né, aqueles outros exercícios, né? Por isso que eu tô misturando, né, com porcentagem e regra de três, porque eu quero que vocês entendam que porcentagem e regra de três é a mesma coisa. Tipo, não tem diferença, sabe? Não são métodos diferentes, entendeu? É a mesma coisa. O que vai mudar só é como você escreve o número, tipo, igual eu falei se não me engano, na semana passada, que números têm unidades, né? Uhum. Tipo, porcentagem é uma unidade, né? Igual metros, quilômetros, litros, volume, entendeu? Esse tipo de coisa. É tudo Uhum. porcentagem, é tudo uma unidade, entendeu? Então, por isso que eu tô passando esses exercícios mais facinhos de novo, para vocês, né, fixarem que é tudo a mesma coisa, tudo faz parte da mesma coisa, entendeu? Entendi.
Professor, Diga. naquela regra de 3 lá, que era para fazer do 500, o 4 tinha que ficar embaixo do 100%, né? Isso. Isso. Tá, só para saber. Tem, tem sempre que ser equivalente, né? Você coloca as coisas que têm a mesma unidade, né, junto uma com a outra. Uhum. Como é que eu vou ter que fazer tudo de novo? Ah, tranquilo. Vou dar mais um tempinho então para você fazer. Daqui a pouco eu começo a resolver. E aí, posso começar a resolver? Você quer um tempinho a mais ainda para conseguir terminar? Bom, vou começar então. Bom, primeiramente, né, ele pede aqui, então, né, como eu já disse, né, basicamente já fui dando os passos, né, que você tinha que fazer, que aqui, né, é um pouquinho diferente do processo que a gente tem que usar para resolver, né? Primeiro, ele fala que a gente precisa calcular o número de acidentes com vítimas ocorridos em Campinas, né, em 2002. Só que aqui ele dá para a gente o total de acidentes e os acidentes com Segui, professor. vítimas. Conseguiu? Beleza, então. Aí, né, o que a gente tem que fazer, igual eu tinha dito mais cedo, né, a gente precisa subtrair os dois, porque daí a gente vai chegar no número de acidentes com vítimas. Então, aqui a gente tem 334 e 277. Subtraindo os dois, então a gente tem 60. O nosso número de acidentes com vítimas é 60. Ok? Aí, além disso, a gente tem que fazer outra coisa, né? A gente tem que calcular 4% de 500 mil para poder encontrar o número de veículos, o total de veículos que tinha, que tinha em 2002, né? Então, eu vou começar a montar aqui só. Então, a gente tem 10 mil. Para 10 mil acidentes, a gente tem 60. Para 10 mil veículos, a gente tem 60 acidentes com vítimas, né?
Aí, a gente tem que 500 mil. 500 mil, aí eu vou ter que escrever um monte de zero aqui. 500 mil está para 100%. Ô, professor, não é 50, não? Onde? Na subtração? 50? Não é. Não é. A Ah, gente não, tem tá certo, tá certo. 300. 334 e 277. Uhum. É que tá meio ruinzinho de ver, mas. 37, não, 274. Aí a gente tem. A gente quer encontrar o x, que equivale a 4%. Aí é só a gente multiplicar cruzado, né? Aí aqui a gente tem 5 mil, então a gente tem x, daí 4 vezes 5 mil vai dar para a gente 20 mil. 20 mil. Então, né, a gente subtrai 20 mil de 500 mil, a gente vai obter 480 mil. Então, aqui a gente coloca 480. Acho que o meu 8 ficou feio. 480 mil. Aí, né, eu já vou cortar, né? Vou cortar esses zeros aqui, para deixar mais fácil a nossa conta. Então, no fim, a gente vai ter 48 vezes 60, que vai dar o nosso resultado final. Aí, 48 vezes 60 vai dar, só deixa eu conferir aqui. Vai dar 2.880. 2.880. Então, no mínimo, de 480 mil pessoas aí em 2002, quase 3 mil morreram aí, no mínimo, né? Porque considerando que teve pelo menos uma pessoa que morreu no acidente, né? Então, foi mais ou menos isso aí, ok? Professor, Sim, por que ali deu 480 mil? porque eu falei, ó, aqui a gente tirou 4% de 500 mil, né? Ah, aham, A gente tirou. Aí, o que ele fala aqui pra gente? Ele fala que a 4. frota em 2002 era 4% menor que a de 2003. Aham, Então a gente achou 4% aqui e depois a gente subtraiu de 500 mil, porque daí 500 mil menos 20 mil vai ser o número 4% menor, entendeu? entendi. Entendeu? Uhum, A gente também poderia ter feito, em vez de 4% aqui, a gente poderia ter colocado 96. Porque daí se a gente fizesse 96, a gente já teria achado 480 mil direto, entendeu? Mas eu só entendi. fiz para ficar mais, só para não ficar um número grande, né? Uhum, Maior do que já era, no caso. Mas basicamente isso. Conseguiu entender? Tranquilo? entendi, tranquilo. Beleza, então. E pro resto do pessoal, tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se não tiver nada, eu vou partir para mais um exercício que eu acho que ainda dá um tempo de fazer mais um. Bom, então, se não tem dúvidas, vou continuar então. Bom, é, esses exercícios, né? Meu objetivo mais com esses exercícios, né? Igual eu estava falando, né? Realmente não é bem pela dificuldade deles, né? Tipo, eu não sei se para alguns de vocês
pode estar sendo meio cansativo e tudo mais, eu não sei, né, realmente. Aí vocês terão que me falar, né? Tá sendo cansativo fazer para vocês fazer, tipo, continuar fazendo exercícios que têm a mesma resolução e tudo mais, né? Ou não, né? Ou tá sendo bom para fixar esse tipo de coisa, né? Não sei. Porque, para mim, às vezes parece um pouco cansativo porque eu já sei, né? Mas eu não sei se para vocês, né? É o que vocês me dizem. Tipo, tá tranquilo ou posso continuar assim, né? Porque se vocês quiserem mais, aí semana que vem a gente pode fazer mais exercício também, não tem problema antes de avançar. Eu preciso saber se vocês já estão tranquilos em aplicar, né, esse conhecimento que eu passei para vocês até agora, entendeu? O que vocês me dizem? Tá tranquilo ou tipo, a partir da semana que vem a gente já pode começar a aplicar outras coisas? Ah, tá tranquilo, mas eu acho bom, tipo, dar mais um pouco de atividade pra reforçar. Entendi. Beleza, então. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, né? Bom, eu acho, não sei se todo mundo concorda. Pra mim também. Então, eu concordo, sim, né, com o professor, né, que como eu disse, né, para mim já é mais tranquilo. Então, é que o que eu quero saber é se, tipo, esses exercícios que eu estou passando para vocês estão bons o suficiente, ou vocês acham que poderia ser algo mais difícil, ou às vezes até um pouco mais fácil? Pra mim tá bom, tá de boa. Tá de boa? Ah, ok, então. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, então, né, acho que na semana que vem eu vou passar, então, mais alguns, pelo menos até a gente, que eu acho que essa lista aqui tem, eu acho que 40 e poucos, tá? Pelo menos até a gente chegar mais da metade, né? Já está um pouquinho quase na metade, um pouco mais da metade, na verdade. Aí, né, quando a gente já estiver quase no fim, então eu, eu passo, né, para a próxima parte, né? Porque eu acho que é bom vocês já, né, saberem aplicar tranquilamente, né, e entender bem o que vocês estão fazendo, né, antes de passar para outra parte, porque quando a gente começar a trabalhar com juros compostos vai ficar um pouco complicado, porque é uma coisa que, né, até para mim é um pouquinho chatinho, né, porque é uma conta bem chata de fazer mesmo. Os juros compostos, e vocês precisam saber bem, sabe, entender bem como que funciona primeira parte da regra de três, né, toda a parte básica para depois né, fazer o cálculo mais difícil, entendeu? Mas ok, então vamos ver se dá tempo de a gente fazer mais alguns. Vou pegar então alguns aqui, a gente parou nesses daqui, né? Vou pegar esses outros aqui. Esses aqui que tem várias alternativas são mais interessantes, porque às vezes ele faz alguma pegadinha ali no meio, né? Que você tem que pensar um pouco mais. Por isso que eu gosto de pegar esses que tem alternativa, né? Para ver se vocês conseguem pensar, né, certinho nessas partes. Não, eu vou deixar esse outro aqui para depois. Vamos começar com 25 primeiro. Ó, vamos Vamos ver o que ele está pedindo aqui, né? Eu vou deixar esse daqui vocês fazerem, esses daqui vocês fazerem sozinhos, tá? Mas eu vou ler com vocês, e aí eu vou ajudando vocês a montar, mas vocês fazem, tá? Ok. Um carro irá participar de uma corrida em que terá que percorrer 70 voltas em uma pista com 4,4 quilômetros de extensão. Como o carro tem um rendimento médio de 1,6 quilômetros por litro, e seu tanque só comporta 60 litros, o piloto terá que parar para reabastecer durante a corrida. Ok. Aí na letra A. Supondo que o carro iniciará a corrida com o tanque cheio, quantas voltas completas ele poderá percorrer antes de parar para o primeiro reabastecimento? Aí na segunda, qual o volume total de combustível que será gasto por esse carro na corrida? Ok. Aí aqui você tem que fazer, tem dois passos, né? Que você tem que fazer. Primeiro, né, são 70 voltas numa pista com 4,4 quilômetros de extensão, né? Então, o total de quilômetros, vocês podem
se vocês quiserem, vocês podem fazer isso daqui, né? Mas eu só vou falar para vocês, né, isso daqui. Não tenho certeza se vai ser necessário isso daqui. O total de quilômetros vai ser 70 vezes 4,4, né? Porque ele vai ter que fazer essa mesma rota de 4,4 quilômetros 70 vezes, né? Aí, o carro só comporta 60 litros e ele consegue andar 1,6 quilômetros por litro, né? Então, tudo isso aqui vocês podem fazer ou por regra de três, né? Vocês conseguiriam achar pela regra de três, mas eu acho que é mais fácil vocês já fazerem direto, porque ó, é o seguinte, né? 1,6, como o carro faz 1,6 quilômetros por litro, a gente tem o seguinte, né? Quilômetro por litro, quilômetro por litro, a gente tem 1,6 quilômetro por litro, que é igual a 60, opa, que é igual a meu x sobre 60, né? Aí isso daqui vai ser minha regrinha de três, né? Para mim encontrar quantos litros que qual que é o total da quilometragem que ele vai conseguir andar, né? Aí eu vou colocar um aqui, ó. Espera aí que eu acho que eu escrevi de uma forma muito confusa para vocês. Espera aí, deixa eu escrever de uma forma menos confusa, né? Porque essa questãozinha aqui é um pouquinho mais complicada. Eu vou montar um pouquinho para vocês já poderem se guiar, né? Aí, né, o primeiro passo vai ser isso daqui, encontrem esse total, porque vocês vão precisar usar esse total aqui depois, tá? O total de quilômetros, tá? E depois, vocês façam essa regra de três aqui, né? Você vai ter 1,6 para 1,6, que equivale a 1,6 quilômetro por litro, né? Aí eu tenho um aqui embaixo, né? Aí eu tenho aqui, então, x, que vai ser a minha distância, não, a minha quilometragem, sobre 60, que é o número de litros que eu tenho. Porque quando eu dividir esses dois números aqui, eu vou obter esse número aqui, né? Que é não, eu não sei o nome dessa relação, né, com o carro, não sei muito bem. Mas é o quanto que o carro vai fazer por quilômetro, né, com o tal número de gasolina que ele tem. Então, fazendo isso daqui, essa continha aqui, vocês encontram a quilometragem que vocês vão precisar usar para a letra A, tá? Conseguiram entender mais ou menos o que eu coloquei aqui para vocês ou ficou alguma coisa meio confusa? Não sei se eu expliquei direito. Ou vocês acham que vocês... Tá, então tá bom. Então tentem fazer a letra A e a letra B, tá? Eu acho que com essas informações aqui, vocês conseguem tranquilo. Qualquer coisa, pode me perguntar que eu ajudo vocês, tá bom?
E aí, gente, tudo tranquilo? Conseguiram desenvolver alguma coisa? Uma dúvida? Ah, eu tô conseguindo. Conseguindo? Tá. Vou esperar mais um tempinho, então. Aí eu começo a resolver, tá bom? Ok. Professor, Sim. eu não entendi o que você fez ali para descobrir os quilômetros. A parte Ah, direita. tá. Então, aqui na parte direita, então, É. é que eu só multipliquei, né? É que aqui a gente tem uma relação. Que relação que a gente tem? A gente tem a relação de quilômetro por litro, né? A gente Uhum. tem que esse carro X percorre 1,6 quilômetros por litro, né? Então, e a gente sabe que o tanque dele tem 60 litros. Aí, para a gente chegar nessa relação, peraí, deixa eu ver se eu vou escrever aqui mais fácil. Ó, a gente tem litros, valor, valor, vamos colocar litro por distância, vai ser igual a distância dividido pelo litro, entendeu? Tipo, a gente tem isso aqui, ó, a gente tem o valor do litro pela distância, que vai ser igual a distância dividido pelo litro, entendeu? Então, a gente, para a gente poder encontrar isso daqui, a gente tem essa relação. Só que a gente tem esse número aqui. Então, é só a gente fazer o inverso para poder encontrar quantos quilômetros esse carro consegue percorrer com, com, com esse tanto de litros que ele tem, né? Com essa quilometragem por litro que ele pode andar, entendeu? Consegui entender mais ou menos? Aham. Beleza. Aí, né, eu só coloquei, né, a equivalência, né? Você pode até considerar que isso aqui é uma regra de três, na verdade, né? Porque eu até pensei em colocar isso como regra de três, só que eu não sabia se ficar meio confuso para vocês. Porque o que a gente tem aqui em cima a gente tem 1,6 quilômetros e embaixo a gente tem 1 litro, entendeu? Aí a gente isso daqui é como se fosse uma regra de três, né? Eu tô colocando aqui, ó, quilômetro em cima, aí aqui também é quilômetro, aí litro embaixo e aqui também é litro, entendeu? Isso aqui é como se fosse, é uma regra de três, na verdade, né? Aí, beleza. Hum, Bom, vou aproveitar e já vou começar a resolver então, tá? A gente já tá quase no finalzinho da aula, então... aí, fazendo, né, essa regra de três daqui, a gente chega em 96 quilômetros. Então, o total de quilômetros que esse carro, né, que ele falou para a gente, consegue percorrer é 96 quilômetros.
E aí a gente acabou e aí a gente encontrou aqui o total de quilômetros que tem nesse percurso aí, né? Que são 308 quilômetros. Então, obviamente, ele não vai conseguir fazer isso de uma vez só, ele vai ter que parar para abastecer algumas vezes, né? Aí, na letra A, ele quer saber quantas voltas completas ele poderá percorrer antes de parar para abastecer, né, pela primeira vez. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem 308 quilômetros, 308 para 70 voltas, né? 308 para 70 voltas. Aí a gente tem 96 para x. Aí a gente faz aqui agora. Então a gente vai ter 308x, 308x, que é igual a 70 vezes 96, que vai dar um número bem grande. Deixa eu ver aqui. 70 vezes 96, que vai dar 6.720. 6.720. Então, a gente vai ter 6.720 dividido por 308. Vai dar para a gente, então, 308. Que vai dar para a gente 21,81. 21,81. Aí, como eu falei na semana passada, a gente pode aproximar isso daqui para cima, né? Porque a gente tem um 8 aqui depois, então ele vai percorrer aí aproximadamente 22 voltas, antes dele ter que parar para abastecer, beleza? Então, letra A completa. Agora, ele quer saber qual é o volume total de combustível que será gasto por esse carro na corrida. Então, ele quer saber quanto de combustível que ele vai gastar quando ele percorrer os 308 quilômetros, né? Aí é fácil, né? É fácil. A gente tem que saber quantas vezes ele vai ter que parar para abastecer, né? Tipo, ó, e aí depois, né, a gente só multiplica esse número de vezes que ele vai ter que parar para abastecer por 60, porque, né, ele vai ter que gastar, ele vai gastar 60 litros por vez, né? Bem fácil. Então, se ele percorre aproximadamente 22 voltas por vez, a gente pode simplesmente pegar o número de voltas, que é 70, e dividir por 22 vezes, né? Por 22, aí vai dar um número meio quebrado, mas pelo menos, mas, né, esse que é o problema com esse tipo de exercício, que é meio complicado você ter um número quebrado, né? Mas esse é o jeito que ele passa para a gente, né? Então não tem muito o que fazer. Então, se a gente dividir 70 por 22, a gente vai ter 3,18. Então, ele vai parar para abastecer 3 vezes, né? Então, a gente vai ter 3 vezes que ele para abastecer, e em cada uma dessas vezes ele vai gastar 60 litros. Então, a gente vai ter 60 vezes 3. Vou aqui, letra B. Letra B e letra A. Então, 60 vezes 3, então, 180 litros, aproximadamente, né? Ele vai gastar 180 litros, aproximadamente, nessa corrida. Beleza? Conseguiram entender o que eu fiz, mais ou menos? Alguém conseguiu chegar no mesmo resultado? Ou foi meio confuso essa questão? Essa questão eu não entendi muito bem, professor. Não? Não. Bom, Eu fiquei mais ou menos. Não se diga mais que eu ou não consegui, mas também não se diga que eu também não consegui. Não consegui ou entendi, consegui. Fiquei no meio. entendi. Então, é que essa questão, ela é meio, como eu disse, né, tipo, eu escolhi ela já sabendo, né, que ela ia ter é que não é bem uma pegadinha, sabe, ela tem umas coisinhas a mais, né, não sei muito bem como chamar isso daí, mas, né, que
que a gente tem que pensar bem, sabe, antes de trabalhar. Tipo essa parte aqui, né? Tipo, que isso daqui é uma regra de três, mas você tem que saber identificar que isso aqui é uma regra de três, né? Então, né, para quem teve algum tipo de dificuldade nessa questão, né, eu recomendo, né? Tipo, tira um print dela aí, não sei, e amanhã ou mais tarde, tenta refazer ela, ver se consegue, entendeu? Porque agora, como você já tem a resposta, né? Aí você já pode ver se você acertou depois, né? Para praticar, tá? Beleza. Mas então, deixa eu ver aqui. Mas é isso então por hoje, tá, gente? Obrigado aí por comparecerem. Na semana que vem, então, a gente provavelmente, né, agora, né, que eu já escutei a opinião de vocês, né, muito provavelmente a gente vai fazer mais alguns exercícios, né, que eu acho que vai ser bom, então, Uhum. antes da gente entrar na próxima parte de, de porcentagem, né, eu quero que vocês entrem na próxima parte já sabendo bem, né, porque senão não vai adiantar nada eu entrar na outra parte e vocês não entenderem nada, né. Então, na próxima semana eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês também, beleza? Beleza. Ok. Tranquilo, então. Obrigado, viu, gente? Até a semana que vem, então, e bom final de semana para vocês, tá? Até, professor. Bom final de semana para o senhor também. Tá bom. Professor, Sim, pode falar.